alunos! Hoje vamos fazer um experimento aí diferente relacionado à disciplina de biologia. Vocês estão vendo que eu estou com vários recipientes aqui. Na apostila está sugerindo que faça nas garrafas PET de 600 ml. Eu não tinha, peguei alguns vidros aqui, né, de azeitona, mas se você tiver as garrafas PET, pode fazer com elas. Bom, qual que é o experimento que nós vamos fazer? Qual assunto que ele está relacionado? É um experimento que se chama controle físico-químico de micro-organismos. O que significa controle físico-químico de micro-organismos? Resumindo de forma simples, os processos que a gente usa, né, processos físicos ou processos químicos, para eliminar os micro-organismos. São processos que estão relacionados cientificamente à esterilização e a técnicas de asepsia. No dia a dia, a gente usa os processos físicos, como por exemplo a fervura da água para coar o café. A fervura é um método de controle físico de micro-organismos. A pasteurização do leite também é um. E os processos químicos? É a adição de desinfetantes, a adição de álcool ou o uso do cloro. Aí está relacionado a adicionar uma substância química. Bom, por que eu estou falando isso? Vale a gente lembrar do contexto histórico, lá por volta de 1800, igual quando a gente estudou o método científico. Lembra que nos hospitais não tinha higiene e tudo mais, não se tinha conhecimento sobre micróbios, micro-organismos, não se sabia de onde vinham, como eles existiam. Foi a partir de 1800, principalmente com os estudos de um cientista francês chamado Louis Pasteur, né, que começou aí o desenvolvimento dessa era aí dos estudos sobre bactérias, até porque antes vigorava o que a gente chamava de abiogênese, que era uma teoria lá que os cientistas acreditavam que a vida surgia da matéria inanimada, da carne podre. Louis Pasteur, ele derrubou essa teoria e falou assim, não é que surge vida ali do alimento que está estragado. O que acontece é que se você deixar o alimento aberto, as moscas vão lá, vão depositar seus ovos e vão nascer larvas, vai contaminar. Foi a partir dos estudos dele, né, do Louis Pasteur, que se desenvolveu aí, então os estudos sobre microbiologia, que se descobriu a existência dos micróbios presentes no ar, né? Aí se aprimorou os estudos microscópicos, né, o uso do microscópio para estudar os micro-organismos. Foi justamente devido ao seu nome, Louis Pasteur, que foi ele que inventou o processo de pasteurização do leite, por isso que chama pasteurização, por causa do Louis Pasteur. Ele também descobriu o vírus da raiva, né, no século XIX. E quando a gente fala de controle de micro-organismos, lá do surgimento da era da bacteriologia, a gente lembra dos trabalhos dele, né, que surgiu aí mais ou menos nessa época. Ele realizou vários experimentos, e outros cientistas também, para derrubar a biogênese. E aí a gente vai fazer um experimento aqui, utilizando de forma simples processos físicos e químicos, né, para controle de micro-organismos. Para isso você vai preparar um suco. Eu fiz com limão, que é uma fruta mais acessível, vocês podem fazer também. Eu estou utilizando aqui uma leiteira de aproximadamente 2 litros, porque a gente vai colocar nos nossos recipientes, sejam nas garrafas ou nos vidros aí, que você for fazer o seu experimento. Então, primeiramente, conforme está descrito na apostila, as 3 primeiras garrafas, eu vou adicionar o suco, praticamente cheio. Eu não vou encher muito, porque alguns vidros meus estão com capacidade para 800 ml. Eu vou encher aqui, lembrando que 2 tem que estar com aproximadamente 300 ml, é mais ou menos isso aqui. Garrafa de 50 ml. Vou encher, porque aí a gente vai fazer os processos físicos e químicos aí com os micro-organismos, para controle de micro-organismos. Esse vidro é maior, não precisa encher tanto não, viu, gente? Só pra gente fazer o suco, lembrando que ele tem que ser adoçado, tá? O meu eu já adocei aqui antes de fazer os experimentos com vocês. Fiz o suco de limão. Vamos só trocar, que essa daqui é que eu vou adicionar álcool, ela tem que estar com 300 ml. 2 tem que estar com menos, igual essa daqui. Então, vou colocar um pouquinho mais nessa daqui pra encher.
vou deixar essas duas aqui com menos, que vão ser as que vão ser adicionado álcool. E aí, o que você vai fazer? Tem um vidro ou uma garrafa que a gente vai chamar ela de grupo controle. O que é grupo controle? É o suco que não vai passar por nenhum processo, né? A gente chama ele de grupo controle. Lembrando que a gente tem que fechar e a gente vai esperar 5 dias para observar os resultados. Não esqueçam de adoçar o suco. O meu já foi adoçado. A segunda garrafa a gente vai aquecer, mas a gente vai aquecer só um pouquinho. Lembrando que lá em 1800, mais ou menos, eles faziam experimentos assim e tinham cientistas que achavam que aquecer destruía a força vital dos micro-organismos. Só que não era só aquecer pouco, né? Na verdade, tinha que fazer a fervura. Essa daqui, a segunda garrafa, segundo recipiente, a gente vai só aquecer um pouco, mais ou menos durante 2 minutos. Depois a gente vai fechar também e esperar 5 dias para observar. A terceira a gente vai ferver, até o suco entrar em ebulição mesmo. Aí a gente vai realizar a fervura. Depois de 5 dias a gente vai observar a presença de gases, se tá azedo, como que não tá. E essas duas últimas a gente vai adicionar o álcool. Aí tá falando para você adicionar mais ou menos aí 200 ml de álcool na garrafa 4. Um copo americano é 190 ml, então você pode colocar aí um copo americano de álcool. Mentira, essa é na garrafa número 5, gente. A última garrafa pede pra gente colocar uma maior quantidade de álcool. Então, você pode colocar um copo americano, que ele é 190 ml. Se você completar um pouquinho, você vai adicionar na sua garrafa, no seu recipiente e vai fechar. E na garrafa número 4, eu tinha trocado a ordem, você vai colocar só um pouquinho de álcool. Você vai comparar ela com a 5, que foi a que você adicionou lá. 50 ml é 1/4 do copo americano. Acho que tá passando um pouquinho, você pode adicionar um tanto assim. Vai fechar novamente o seu recipiente e vai deixar por 5 dias. Depois vocês vão relatar aí as suas observações de como que vai ficar o estado desse suco de limão que foi adoçado. Lembrando que todos os recipientes com suco tem que estar adoçado. E aí você vai relatar as observações. Qual que tá com mais presença de gás, com azedo ou não. E relata principalmente as que foram adicionadas, as observações das garrafas que foi adicionado álcool. Como que ficou aí e a que foi fervida também. Lembrando que uma é levemente aquecida, a outra é fervida e uma não passa por nenhum processo, que é o grupo controle. Não deixe de fazer as atividades do PET também. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Abraço!